Retornando, pessoal, a segunda parte desta live com o desembargador Roberto Guglielmetto, do TRT de Santa Catarina, para tratar do trabalho seguro e pandemia. Vamos aguardar o retorno de todos. Sejam todos bem-vindos de volta. O desembargador Guglielmetto já está aqui. Já vou chamá-lo. Boa noite a todos, novamente. Voltando, agora foi rápido, viu? É assim, agora rápido. Já virasse um expert já em live, já. Já tá. No sábado foi até curioso, né? Porque a gente entrou para fazer uma simulação e o pessoal entrou, já achou que era live e estava antecipada em 2 dias. A gente tem muitos colegas aqui, ó. Doutora Dani Bertacchini, doutora Andrea Passoldi, doutor Franquin, doutora Andrea Haus, Patrícia Santana, a Marilde Mafra, Marilde, doutora Susan Zilli, Cida Jerônimo, Ricardo Jean, doutor Zilli, sejam todos bem-vindos. O pessoal está voltando aos pouquinhos. A live está muito boa, o pessoal está elogiando. O Franquinho pegou o gosto de assistir lives, mas ele ainda não aceitou meu convite. Mas aos pouquinhos eu vou convencendo, porque também o Amarildo não queria, o Guglielmetto não queria, né? Mas, 26 anos de sala de audiência, bom poder de persuasão aqui. Tá certo, Beatriz. E na realidade, o pessoal está gostando, ótima live, Roberto é ótimo, o doutor Daniel Lisboa está entrando, está pensando, Franquinho dizendo que está pensando, o doutor Rigueto, que é advogado de Itajaí. Doutor Rigueto, bem conhecido aqui. Parabéns ao maridão, disse a Sônia. Tá, Sônia? Bom, a Sônia tem que aproveitar a live e mandar um beijo para ela, dizer que eu a amo muito e que é a pessoa que mora realmente no meu coração. Nossa, Sônia, olha só que linda. Esse é o desembargador Guglielmetto, né? Por isso as palavras elogiosas no início da live. Doutor Reinaldo, aqui o pai do Jump, doutor Guglielmetto adora o Jump, Converso bastante com o Reinaldo em off, viu? O Reinaldo é uma figura, né? É um querido. Gente, muito boa. É verdade. O pessoal já está entrando. A Sônia está mandando te dizer que amou a declaração de amor aí, viu? Live com declaração de amor a gente tem, não é todo dia que tem. Aliás, eu acho que é a primeira live que eu pego com declaração de amor. Olha que bonito. Que lindo. Olha, então vamos continuando, né? A gente já está com um bom número aqui. A gente estava falando, né? A gente finalizou, o Guglielmetto falando da MP 927, a respeito do nexo causal, né? E aqui eu já vou emendar, então, a próxima pergunta, a MP 927, então, falar da MP 927, que tinha fixado algumas normas, algumas alternativas para as relações de trabalho, como teletrabalho, férias antecipadas, banco de horas, ela teve a sua caducidade ontem, né? Acabou, não tem mais. A partir de hoje, nós não temos mais MP 927. Eu, a propósito, fiz uma live com o juiz Rodrigo Trindade, está lá no meu perfil de cursos, falando dos efeitos dessa perda, né, da caducidade da MP 927. Ela tinha no seu bojo, nos artigos 15 a 17, Guglielmetto, normas que mitigavam a questão da saúde e segurança do trabalhador, como a suspensão de atestados, né, periódicos e admissionais, demissionais e também treinamentos presenciais que passariam a ser virtuais. Ela dava um prazo de 60 dias a contar do fim do estado de calamidade, né? Como é que fica agora, né? Com a perda, com a caducidade da MP 927, essas normas foram embora. Tu achas que o empregador, para se acautelar, já deve providenciar esses exames que ficaram para trás? Olha, na verdade, o que eu penso de um empregador zeloso e que realmente tenha o compromisso de manter um ambiente saudável e preservar a saúde do trabalhador, ele deveria ter ignorado essas restrições, inclusive no curso da medida provisória.
né? E agora que ela perdeu a vigência, evidentemente que ele tem aqueles que não fizeram, né, que façam. Porque isso é importante, que demonstra realmente uma cultura dentro da atividade empresarial de uma preocupação com a saúde do trabalhador. É obrigação do empregador promover esse bem-estar no ambiente de trabalho, né? Então, eu pensar se fosse, né, um assessor de alguma empresa, ou se fosse um próprio empresário, que eu realmente ignoraria essas ressalvas que foram contidas lá nessa medida provisória. Promoveria, né, já de resto, porque eu penso assim, em tempos de pandemia, a gente teve acesso a muitas coisas virtuais, por exemplo, audiência de instrução telepresencial, a gente nunca imaginou fazer, né? E a gente fez. Então, quer dizer, há coisas que podem ser feitas virtualmente, o treinamento de determinadas funções, obviamente não são todas, mas ele pode ter um treinamento virtual. O máximo né? possível. E agora a gente sabe que, claro, essas medidas, eu até acho, ontem, como a gente conversou, talvez a preocupação, a princípio, fosse evitar o deslocamento dos funcionários até a empresa, porque os médicos também não estavam trabalhando, muitos deles tinham sido convocados para trabalhar em hospitais, para atender no combate à Covid, né? E talvez tenha sido essa a intenção. Mas a questão da saúde em tempos de pandemia deve ser a maior preocupação, né, do empregador. Então, eu também acho, eu imagino que logo o empregador que tenha se valido dessas disposições da MP que decaíram, tenha que chamar os seus empregados e regularizar os exames que têm ficado para trás, eventual treinamento. Né? Acredito que teria que ter uma interpretação também justamente naquelas atividades que foram paralisadas, não teve atividade empresarial. A partir do momento que a empresa tem atividade, qual é a justificativa para não promover o treinamento, não promover os exames? Com certeza. Se as atividades estão normalizadas, né? Voltaram à normalidade. Essa medida foi logo no início. A gente imagina, assim, por exemplo, na época, né? Supermercados, farmácias, né? O pessoal que teve até maior movimento, né? E aí se expondo os funcionários mais ao risco até da Covid, né? Do contágio da Covid. Então, nesses casos, até para o empregador se acautelar, né? Numa eventual ação trabalhista que venha questionar, né? E aqui a gente volta também para o artigo 29 da MP, que era aquele artigo que teve a eficácia suspensa pelo STF, nas ADI 52 e seguintes, no tocante à existência do nexo causal da Covid como doença ocupacional. Na época, a imprensa divulgou erroneamente, né, que o Supremo, então, derrubando esse artigo, ele tinha entendido que era, sim, uma doença ocupacional, que não era, jamais foi esse o espírito, né, do STF. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão do nexo causal, porque a gente sabe que a Covid é uma doença de fácil transmissibilidade. Caso questionada judicialmente, nós teremos sérias dificuldades, né, para aferir essa questão do nexo em determinadas atividades, justamente por causa do contágio, né, ser muito fácil, né? E eu tenho falado em algumas lives e tudo mais, e debatido com alguns colegas, que é um dos únicos casos que a gente não vai precisar fazer perícia para tentar descobrir o nexo causal. Porque a perícia não vai constatar onde foi contraído o vírus, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão do nexo causal, se doença ocupacional ou não, e principalmente do artigo 20, né? Parágrafo, acho que primeiro, a linha D da Lei 8.213 de 91, para fins previdenciários, que fala das doenças endêmicas, né? Como eu falei, para identificar esse nexo causal não é fácil, né? Mas, assim, tanto o dispositivo da medida provisória, que negava a existência de doença ocupacional, quanto a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, e acredito que para vários operadores do direito, esse texto que continha na medida provisória é um texto praticamente inútil. Uhum. Né? Era um texto basicamente inútil. Não precisava, né? Porque se de fato a doença é resultado do trabalho e por conta do trabalho, é doença ocupacional pela própria definição.
da legislação. Então, não tem por que excluí-la, né? Então, assim, para mim, continua a mesma coisa. Agora, o problema, justamente, é a dificuldade da identificação desse nexo com o ambiente laboral. Essa continua sendo a grande dificuldade. Por isso que é importante que os empregadores continuem, né, ou preservem o cumprimento de todas as normas de segurança no trabalho, essas NRs todas que nós temos aí, mais de 30, né, e adicionem também às suas particularidades outras que possam trazer medidas de precaução e de prevenção contra esse coronavírus, justamente para a eventualidade de uma ação trabalhista, eles demonstrarem que, né, olha, na minha empresa adotei essas medidas, o número de contágios praticamente insignificantes. Ao contrário de outras empresas que não tomam medidas nenhuma, que o número de contágios é alarmante, então, evidentemente, que pode ter essa identificação do nexo com mais facilidade. Então, lógico, vai ser caso a caso, não é uma tarefa fácil, né? Pode até acontecer muitas injustiças, mas, assim, a partir do momento que uma empresa, e isso cabe a ela, né, demonstrar que realmente várias medidas foram adotadas e cumpridas as regras sanitárias para as suas atividades, eu acredito que é algo que realmente, vamos dizer assim, pende a favor dela. Principalmente se não tiver um número de contágios na empresa, né, alarmante. O problema é que esse coronavírus, ele é de alta transmissão. Claro. Né? E transmite, inclusive, eu não sou médico, mas acredito que sim, por pessoas que não têm sintoma. Claro, né? Ontem mesmo eu encontrei, por acaso, era tarde da noite, acho que era umas 10h30, eu fui pegar a Roberta numa coleguinha e encontrei de carro, no farol, um colega que estava andando. Perguntei, está tudo bem? Está tudo bem? Ele falou, eu estou com Covid. Né? Ele estava meio distante até, ficou distante. Que longe. Eu falei, ele falou, só saí agora porque não tem praticamente ninguém na rua, de fato era um local bem ermo, mas é uma situação, ele falou, eu não tive nada, mas eu não tive sintoma nenhum, agora, né? não deveria ter saído. Não deveria ter saído, deveria estar em quarentena. Eu fui embora rápido, né? Falei, opa, então tá bom, que melhoras e corri. Mas assim, são coisas assim que pode acontecer. Claro, né, de você ter alguém infectado que transmite. Veja bem, uma pessoa que sai para trabalhar, quanto que ela não corre o risco de se contagiar e de contagiar outros? É no transporte, é no vestiário, é no refeitório, sabe? São nos instrumentos de trabalho, no manuseio. Né? Então, realmente, é um complicador. Eu fiz aquela live com o Sandro, né, Sardá, procurador do trabalho, sobre a Covid nos frigoríficos, que tá um problema aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina já foram mais de 3 mil casos confirmados de Covid nos frigoríficos, justamente por causa da temperatura, porque eles trabalham muito próximos uns dos outros, e depois são de cidades próximas, eles vão de ônibus para casa. Então, assim, são circunstâncias. Mas, assim, eu acho que mais do que nunca, né, Cleometa, os advogados terão um papel fundamental. Eu tenho, assim, dito, os advogados de reclamante, eles têm que trazer já na inicial dados estatísticos. Por exemplo, nesta empresa, tantos empregados se contaminaram com a Covid, né? E, em contrapartida, o advogado da empresa, ele vai ter que demonstrar, por exemplo, que a cidade já estava em ritmo de contaminação comunitária, né? Ou seja, já não tinha como se aferir onde o contágio, porque o contágio já estava disseminado. Então, assim, os advogados vão ter que ter um papel fundamental para municiar os juízes de dados, né, que não vão ser aferidos por uma perícia, por exemplo, de nexo causal. Justamente. Né? Então, assim, e também se valer justamente desses casos, como hospitais, necrotérios, né, locais em que a gente sabe que o risco de contaminação é maior, né? Sim, sim. Não tenha dúvida. Para que a gente possa aferir justamente essa questão do nexo, porque realmente, né, é complicado e nas atividades essenciais vai ser, eu acho, caso a caso, né? Caso a caso.
Agora, voltando, que a gente está aqui saindo um pouquinho da questão das doenças ocupacionais, do trabalho seguro, eu falei com o desembargador Guglielmetto, eu digo assim, bom, aproveitando que a gente está aqui com um desembargador, a gente vai falar também de outros temas, então vamos explorá-lo. Eu sei que um grande tema aí da pandemia, aí que a gente falou e está falando, é a questão do IPCAE e da TR, né? E então a gente vai sair um pouquinho do tema, combinei com o desembargador Guglielmetto. O ministro Gilmar Mendes, né, isso já é sabido entre todos nós, nos autos da ADC 58, determinou, então, em decisão liminar monocrática, a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho que envolvessem a aplicação dos artigos 879, parágrafo 7º, que trata da TR, atualização dos créditos pela TR, e o 899, parágrafo 4º, atualização dos depósitos recursais pelos mesmos índices de poupança, e o artigo 39 da Lei 8.177/91. Eu queria saber como o TRT, em especial a primeira Câmara, a qual tu integras, né, vem tratando dessa matéria, porque eu sei que várias câmaras estão decidindo de uma forma. Então, queria saber como é que a primeira Câmara está interpretando essa decisão do ministro Gilmar Mendes, complementada depois, né, por aquela decisão de embargos em declaração. Eu quero até fazer um registro, o desembargador Guglielmetto, ele está sempre tentando pacificar os entendimentos da Câmara, e isso é muito louvável. Ele exerce uma liderança ali, eu substituí, todas as vezes que eu substituí na primeira Câmara, e eu vejo sempre essa preocupação louvável de se unificar os entendimentos. É um colegiado, né? A gente sabe que não é fácil. Eu, quando fui substituir, eu te confesso que eu tive muita dificuldade, porque a gente, juiz de primeiro grau, é o dono do campinho, né? Então a gente decide ali como acha que é melhor, e chega lá, ó, vou me recolher aqui e adotar, e eu sempre me pautei ali nas substituições de tentar acompanhar o entendimento majoritário dos desembargadores para não interferir no julgamento daquela Câmara, né? E então queria ouvir de ti um pouquinho a respeito desse assunto. O pessoal gostou aqui, eu vejo que tá todo mundo preocupado, como é que se a gente vai suspender, se não vai. Então, como é que a primeira Câmara vem interpretando? Olha, eu acho que esse tema ele não foge muito da nossa exposição aí da live, né? Não foge não, porque ele realmente causou um adoecimento mental muito grande, pelo menos durante o primeiro acórdão, né? Sim. A primeira decisão do ministro Gilmar Mendes, ela praticamente provocaria a paralisação de todos os processos na Justiça do Trabalho, né? Porque praticamente todos os processos da Justiça do Trabalho envolvem questionamento sobre índice de correção monetária, que é natural, né? Então, realmente causou um transtorno mental muito agudo, acredito que para mim, né, para vários colegas, porque se viram naquele sentimento de angústia, de ter que paralisar os processos. Já não bastava, né? Já não bastava a repercussão, o 1046, né, que paralisou muitos processos, então a preocupação, né, de paralisar mais. Por conta de uma questão extremamente periférica e acessória, né? Nós não temos dificuldade para decidir se é IPCA ou TR, acho que dentro de mesmo cada um tendo o seu posicionamento, não tem essa dificuldade. Mas eu acho importante uniformizar, extremamente importante, porque não se justifica uma pessoa ganhar o IPCA e a outra não ganhar, em função de que um processo cai numa Câmara, outro processo cai no outro. Nós temos esses instrumentos hoje, né, de incidente de resolução de demanda repetitiva, e eu sempre que posso tenho arguído, levantado alguns, inclusive fui um que levantou a questão dos honorários advocatícios, que é de interesse dos advogados trabalhistas, se aquela questão da sucumbência recíproca ou parcial com pedidos integralmente rejeitados ou não, né? Eu tenho um posicionamento, né? Mas é lógico que, independentemente do meu posicionamento, o importante é que se fixe uma regra que seja seguida por todos, né? Porque realmente essa situação de você entende assim e o outro entende assado,
Não dá, que né? fica desse Insegurança jeito não é jurídica, né? algo próprio de um direito seguro, né? Verdade. A gente fala em trabalho Concordo. seguro, mas o direito também tem que ser seguro, né? Verdade. Então, eu sou, assim, bem favorável às súmulas vinculantes, a repercussões gerais, a IRDR, assunção de competência. Sou favorável, sim, né? E o nosso sistema ainda não é totalmente de precedentes, mas é um sistema que caminhou muito bem para trazer o mínimo de segurança jurídica em algumas matérias que realmente são de direito e que precisam ter uma uniformidade de decisão, independentemente do posicionamento e de entendimento de cada magistrado, né? E essa questão, então, do ministro Gilmar Mendes, eu falei assim que causou esse adoecimento, mas logo depois causou a cura, né? Ou pelo menos curou bastante, assim, sanou bastante os sintomas, porque naqueles esclarecimentos que ele prestou no agravo regimental, acho que proposto pela Procuradoria-Geral da República, ele praticamente ali decidiu assim, se você aplicar TR, não tem problema nenhum, né? Vai ressalvar eventuais diferenças do IPCAE, né? E a partir desse momento, a primeira Câmara, lógico que louvável aí pelo trabalho também do colega Hélio Bastida, do Vanderlei Godói Júnior, que compõe a primeira Câmara, nós conseguimos ali firmar um consenso. Nós visualizamos praticamente umas 7, 6 possibilidades de como julgar, porque nem todo processo vem de maneira igual, porque tem juízes que fixam o índice IPCA, tem juiz que fixa TR, tem juiz que não fixa o índice, né? Tem juiz que fala que é para execução, tem juiz que diz que é nos termos da lei, ponto final, sabe? Então, são várias situações que requerem uma série, e assim, os recursos, eles vêm no padrão. E os acórdãos, às vezes, entram nessa onda de também ser padrão. Né? Então, e nós tivemos um problema, porque nós tivemos aquela medida 905 também, que perdeu a vigência. Então, naquele iter ali da medida provisória 905, lá é o IPCA, né, eu entendo que quando tiver condenação transitada em julgado, é a interpretação que eu faço, naquele período da medida, mas assim, então 7 visualizações, ou 6, não me recordo o número, que nós colocamos e catalogamos, e que dá, assim, a possibilidade de sobrestar o mínimo possível. Na verdade, né? O que nós sobrestamos é em um caso, pelo menos até agora, que nós temos sobrestado. Quando se tratar de agravo de petição, e quando o agravo de petição versar única e exclusivamente sobre a fixação do índice de correção monetária. Né? Apenas. Nos demais casos de agravo de petição que tem outra matéria, nós não sobrestamos, né? E como é agravo de petição, tem que fixar o índice porque está sendo questionado, não sobrestamos. Mas aí nós fazemos fixamos a TR, porque isso parece que é o que o ministro Gilmar Mendes permitiu nos seus esclarecimentos. Fixamos a TR, ressalvando eventuais diferenças por conta de eventual fixação por outro índice, entre aspas aí, o IPCA. Né, até a satisfação integral do crédito. E assim fica. Né? Claro, agora, e aí resguarda o direito, né? Resguarda o direito, não precisa paralisar, né? Justamente. Outra coisa, em outros casos também, que os juízes colocam nos termos da lei, e eu, como juiz de 25 anos de primeiro grau, sempre coloquei isso, nos juros de correção monetária na forma da lei, contribuições previdenciárias eficazes na forma da lei. Praticamente tudo isso era definido na execução, eu não tive discussão, né? E até é temerário você colocar ou fixar esses índices, o que é fato gerador, qual é o índice, porque nós temos uma sentença com aquela cláusula rebus sic stantibus. Ela vale enquanto está ali, mas ela pode mudar dependendo da situação legislativa. Né? E aí, nessas questões, então, que o juiz coloca nos termos da lei, a primeira Câmara, e ele não adotou um índice específico, a primeira Câmara está dizendo o seguinte, não conhece do recurso, né, por falta de interesse, por não ter lesividade, questão que ele vai poder discutir na fase de execução. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando o juiz ele diz que
os índices serão apurados na fase de liquidação. Sim. Nós conhecemos e negamos. Falou, é lá na liquidação que vai ser definido. Claro. Agora, nós temos decisões de sentenças líquidas, que necessariamente já vem com índice, né? Temos decisões também de sentenças ilíquidas com a fixação do índice. E nesse caso, nós também temos, principalmente que é a fase de conhecimento, nós temos fixado a TR, negando ou dando provimento, dependendo de quem está recorrendo, né? Ressalvadas a apuração de eventuais diferenças por conta dessa cláusula rebus sic stantibus, né? E por eventual alteração legislativa ou judiciária com força vinculante. Mais ou menos é nesses termos. Então fica ressalvada essa questão e o processo anda. É mais ou menos seguindo essa linha que vocês já definiram, na última sessão que tu participasse antes das férias, sabes dizer mais ou menos quantos ficaram suspensos? Olha, acho que pouquíssimos, certo? Porque poucos, não são, são poucos que trata exclusivamente de correção monetária. Sim, normalmente tratam de vários, né? E a questão do depósito recursal, na verdade, nós não temos que ter preocupação, né? Porque está sendo corrigido pela TR. Né? Em princípio é isso. A TR tem dado 0, né? Ou seja, o importante é que isso seja de fato logo resolvido, né? Julgado, inclusive com aquele agravo regimental, o ministro Gilmar Mendes mandou. O teu super está dizendo, foram 2 apenas que foram suspensos. Ó. Dois só suspensos, então. Né? Então, eu vou te dizer, uma Câmara, que eu não vou dizer, porque eu soube, tem dado uma média de 40 processos suspensos, porque adotou outro critério. Então, a gente vê a diferença de critérios, né? Então, e nesse caso não dá nem para levantar um IRDR pela própria exiguidade do tempo e pelo próprio tema que já está sendo objeto de questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Sim, a gente imagina, né, porque o ministro Gilmar Mendes é voto minoritário, a jurisprudência toda majoritária do STF, né, é pela aplicação do IPCAE, não considera a TR, né, e a gente imagina que logo no retorno do recesso, o Supremo vá pautar para que destranque esses processos. É o que se imagina, né? É o que se deseja, né? Pelo bem da segurança jurídica e pelo bem do cumprimento dos processos. O Supremo, na verdade, ele nunca se pronunciou sobre a TR no débito trabalhista. Sim, não no débito trabalhista, mas... A primeira decisão dele, que o TST depois trouxe a inconstitucionalidade por arrastamento, ela tratava de precatório, porque trazia situação díspare para o contribuinte e para o Estado. O Estado cobrava pela Selic, né, e depois pagava pela TR. Então, eles mostraram que havia um descompasso pelo critério de reciprocidade. E isso o TST trouxe por arrastamento, bem ou mal trouxe, e causou um certo desconforto. E depois até o próprio Gilmar Mendes, recentemente, falou, olha, não é isso, não se julga assim, então vocês têm que decidir agora em constitucionalidade com base lá na lei mesmo, não por esse arrastamento, porque o fato em si, o fundamento, não foi esse do Supremo Tribunal Federal. E aí o TST recentemente julgou, estava nas vias de concluir o julgamento, quando desencadeou essa questão no Supremo Tribunal Federal. Claro. Né? Mas assim, é necessário que se pacifique. Né? Se vai ser ATR, IPCA, talvez venha com alguma modulação, porque realmente pode pegar muitos empresários de surpresa. Né? Agora, o que me estranha é uma lei que já vige há mais de 30 anos, porque a TR há mais de 30 anos, ou quase 30 anos, aí ela é o fator de correção dos débitos trabalhistas, e de repente ela se torna inconstitucional, por conveniência, né, eu acredito, mais por conveniência do que por uma questão de legalidade, porque não se tornou mais um índice atrativo. Esse que foi o questionamento. Eu, a esse propósito, até eu fiz uma live que vou orientar o pessoal, está salva no perfil da Matra, aqui mesmo, com o juiz César Pritt. O juiz César Pritt é um juiz da TRT da 4ª Região. A gente tratou sobre o ensino jurídico nos Estados Unidos, porque eu fiz o mestrado lá, ele fez o curso de Direito, que é o Juris Doctor, e ele tratou em específico, foi excelente, ele deu uma aula sobre esse tema. Está salvo aí no perfil da Matra, eu acho que vale dar uma olhadinha. Agora eu estou no mundo do Instagram, então eu tenho acesso a esses conteúdos maravilhosos aí. Viu? Agora daqui para o mundo, né? Essas lives para o mundo.
Tá Olha, certo. Guilherme, eu queria te agradecer pela extrema generosidade e disponibilidade aqui, né? Quase 1h30 a gente conversando aqui, o pessoal gostando, todos aqui muito, né, presentes. Além do panorama do trabalho seguro, ainda tratando desses temas atuais, do PCAE, da TR. E aí, já nos encaminhando para o final, eu queria ouvir de ti, é uma pergunta que eu tenho feito para todos os colegas e juízes e os meus convidados aqui nas lives. O que tu achas que vai mudar desse mundo, dessa sociedade, do mundo do trabalho pós-pandemia? O que tu pensas que vai acontecer? Achas que nós vamos nos deparar com muitas mudanças? Então, uma delas nós já estamos vivendo, que é a questão do teletrabalho. Eu acho que vai ser consolidada essa modalidade de prestação de serviços, né? Uma outra questão que realmente que já é preocupante nesse período de pandemia, que provavelmente vai ser no período de pós-pandemia, na verdade não é relacionada ao empregado nem ao autônomo, é aquela figura dos, vamos dizer assim, os trabalhadores nas entregas nas plataformas, né, Os de trabalhadores de aplicativos, porque, a meu ver, eles não se enquadram nem na CLT e também não são plenamente autônomos. E, de fato, eles precisam, na questão de segurança e saúde do trabalho, uma ter regulamentação, uma regulamentação que os proteja, mas que também não inviabilize esse tipo de serviço que se mostrou extremamente essencial para nós, para toda a sociedade. Essa é uma equação que realmente aí vai precisar ser bem equilibrada e solucionada. Né? No mais, eu sou assim, muito esperançoso, né, de que a gente tem que acreditar que a situação vai melhorar, que vai passar, né? E enquanto ela não passe, que nós possamos ter, vamos dizer assim, uma saúde mental equilibrada, né? Evitando, porque hoje a gente escuta bastante assim notícias de pessoas que estão abusando de álcool, né? De psicotrópicos, de antidepressivos, né? Pessoas que não têm aquela conexão ou disciplina com o próprio trabalho, né? Principalmente nesse home office. Então, são pessoas que não têm uma disciplina no trabalho, não têm direito à desconexão, e às vezes eu até me incluo nisso, tento me policiar, né? Fim de semana eu evito abrir o computador, não gosto de receber mensagem de trabalho, lógico que pela nossa atividade nós não temos horário, mas são coisas assim que acho que nós temos que ter disciplina, e não só nós, como todos, né? Ter uma disciplina, horário regrado, assim, manter umas rotinas, né? de atividades que antes dessa pandemia nós já tínhamos, e procurar mantê-las o máximo possível. Isso eu escutei na live ali, que foi da região norte, desse psicólogo. Verdade. Procurar o máximo possível manter as mesmas rotinas, inclusive em relação a horários e tudo, do que era anterior à pandemia, para que seja executada, continue sendo executadas no período dessa pandemia. Em suma, é isso, né? No mais, é muito desconhecido, né? E eu, assim, eu sou crente a um poder superior, né? Acredito que realmente algo, né, acontece, né, por força aí de várias circunstâncias que eu não tenho conhecimento, mas eu tenho fé e acredito que a situação tem que melhorar, né? Que não pode piorar. Acho que temos que se pensar em sair melhores do que quando entramos, né? Porque nada será como antes, isso é verdade, né? Nada será como antes. Guilherme, muito obrigada, foi ótimo, é sempre um prazer te ouvir, porque a gente sempre aprende, a gente reflete, tu és muito sereno, muito ponderado, como disse a Karen no início, né? Nas palavras da Karen. És um juiz que eu admiro muito, pela gentileza, pela forma com que trata a todos e a forma como que se posiciona. Um juiz muito corajoso, que está sempre buscando harmonizar as relações ao seu entorno, mas que não foge das responsabilidades. Então, eu sempre gosto de encerrar a live, sempre procuro um trecho, um poema, para poder definir, né, o meu convidado. E aí eu gosto muito de Sêneca, eu acho que sempre tem umas frases muito bonitas, e a frase que eu escolhi é a seguinte: apressa-te a viver bem
e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Achei muito bonito, porque também define a forma com que a gente quer viver esta vida, né? E tu bem falaste, rotinas para ter uma sanidade mental e seguir adiante. Muito obrigada. Agradeço a todos que nos prestigiaram essa noite e que daqui tu saias para muitas lives aí neste mundo de lives do Instagram. Obrigada, pessoal. Nossa próxima live na próxima quinta-feira com a juíza Desirê Bowman, falando sobre a cultura, o assédio sexual contra mulheres e a cultura do compliance nas relações de trabalho. Vai ser bastante interessante. Muito obrigada. Obrigada, também, pessoal. Um abraço para todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.